Bom dia, pessoal. Vou dar uns minutinhos. Está todo mundo conectando agora. Estou vendo aí o númerozinho de participantes aumentar aqui na minha tela. Só dar uns minutinhos para o pessoal conseguir conectar. Muito bom, acho que agora deu uma estabilizada no número. Bom dia a todos e todas. Bem-vindos ao webinar de resultados do segundo trimestre de 2025 da Ânima Educação. Good morning, everyone. Welcome to the earnings results webinar for the second quarter of 2025 of Ânima Educação. If you choose to listen to this presentation in English, please click on the interpretation button in the bottom side of the window. Eu sou a Karina Carreira, Relações de Investidores da Ânima, e apresentando hoje nós teremos Paula Araca, nossa presidente, Átila Cunha, nosso diretor financeiro, e o Guilherme Soares, presidente da Inspirali. Essa apresentação está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada ainda hoje no site de Relações com Investidores da companhia, onde já se encontram todos os outros materiais de divulgação de resultados. Ao final dessa apresentação, nós teremos espaço para perguntas e respostas, e para fazer a sua pergunta, basta utilizar o recurso de levantar as mãos. Paula, agora eu vou passar a palavra para você. Bom dia, Karina, muito obrigada. Bom dia a todas e a todos que estão participando. É com muita alegria que estamos compartilhando com vocês os resultados do segundo trimestre e o primeiro semestre do ano 2025. Antes de passar para os números e começar com a apresentação dos resultados, eu queria fazer um pequeno balanço, porque nesse momento estamos num marco importante, pessoalmente para mim e também para o que representa esse momento, que chamamos da terceira onda da Ânima, de um primeiro ano de jornada. Eu lembro que em agosto do ano passado eu estava participando dessa mesma live, já nesse processo de passagem de bastão que tinha acontecido recentemente, e agora, olhando em retrospectiva, esse ano que passou, traz duas palavras que se materializam, se tangibilizam nesses resultados, nesses dois elementos que eu quero compartilhar. A primeira é consistência, a segunda é confiança. E eu quero agradecer. Começo agradecendo aos alunos que nos escolhem todos os dias. Hoje eu estou participando neste momento de um dos nossos campos, Buritis, no UniBH. Cheguei cedinho e vi os alunos entrando e essa vida do campus. É por eles que a gente faz o que a gente faz. Aos 15.000 educadores que compõem o ecossistema Ânima, que são eles que entregam as experiências de aprendizagem encantadoras, uma educação de qualidade, que tem muito do brilho do olho e muito da paixão que esses professores entregam todos os dias, além do conhecimento, da dedicação e da competência. Agradecer a todo o time que faz acontecer esse resultado, que hoje aqui estaremos compartilhando junto com a Átila, com o Guilherme, com a Karina. E agradecer aos nossos acionistas, aos nossos sócios, parceiros, que acreditam no nosso propósito, na nossa estratégia, nossa capacidade de executar consistentemente essa estratégia, gerando valor para vocês, para a sociedade, para os alunos, para todos que confiam na nossa proposta de valor. Então, a palavra principal é gratidão. E agora, sem mais delongas, vamos para os resultados que tangibilizam essa entrega, tangibilizam esse compromisso, tangibilizam essa estratégia clara que vimos executando com muito compromisso diariamente. Estamos apresentando resultados consistentes, sólidos, que confirmam o caminhar da nossa estratégia, tanto no crescimento da nossa receita, que chega acima de 2 bilhões no primeiro semestre do ano, crescendo 4% em relação ao ano anterior, e um crescimento de receita e ticket, né, no ensino acadêmico em todos os segmentos, como um grande destaque. Olhando para a rentabilidade da companhia, entregamos um EBITDA de 642 milhões, na caixa 642, crescendo mais de 7% em relação ao ano passado, e um lucro líquido de 144 milhões e meio, crescendo praticamente 12% em relação ao mesmo exercício do ano passado. Nosso caixa, né, essa receita sólida, esse EBITDA sólido, se traduz também numa saudável, sólida, robusta geração de caixa, de 778 milhões, nosso caixa operacional crescendo 7% em relação ao semestre passado, e a alavancagem que também melhora em relação ao mesmo período do ano passado, em 2,66,
pequeno deterioro em relação ao trimestre anterior de 0,03, né? Ou seja, uma companhia com uma receita em linha com o que a gente estava esperando, uma rentabilidade robusta, um trabalho muito consistente de eficiência, de muito cuidado com o uso do nosso recurso para melhorar a experiência do aluno, a proposta acadêmica, que estamos engajados e que já estamos vendo resultados muito positivos, tanto, né, no retorno dos alunos, no retorno dos professores, em todos os processos, isso se traduzindo nesse caixa robusto, nessa alavancagem que continua reduzindo e tendo ainda investimentos e elementos, né, de futuro, de construção de futuro nesses resultados. Então, para aprofundar, quero chamar aqui a mi copilot, assim eu chamo carinhosamente a nosso diretor financeiro, CFO, Átila, está conhecido por a grande maioria de vocês. Por favor, Átila, é contigo. Muito obrigada. Obrigado. Eu carinhosamente sempre falo, chefa, muito obrigado. Bom dia a todos. Esther, por favor, o próximo slide. Pessoal, é um prazer estar com vocês novamente para esse call de resultados. Como a Paula disse, ele é marcado pela consistência, pela disciplina, por entregar o que nós prometemos, né? Eu acho que o trabalho em educação não é um trabalho de curto prazo, é uma jornada e a consistência é fundamental para que a gente consiga conquistar resultados. Eu acho que é importante, né, Paulo, o segmento core, a robustez do segmento core, a gente vê ele crescendo tanto em ticket, a gente vê melhorando a evasão, a gente vê crescer a receita líquida e vê crescer o resultado operacional. De forma sintética, isso é reflexo da importância das nossas escolhas estratégicas. Eu acho que desde quando você assumiu, fica claro para todo mundo a importância da força das marcas, a importância do power to the edge, né? Das pontas estarem atuando e fortalecendo nossas marcas, e aqui a gente vê alguns reflexos, né? O segmento core é o nosso maior segmento, é um segmento robusto, e é importante dizer que a gente entende que ele já está num nível bastante interessante de margens, e como a gente tem sido muito vocal, não é, Paulo? Assim, nosso desafio hoje, ele é de ganhar eficiência nas despesas para a gente reinvestir esse ganho de eficiência na atividade fim, melhorando a oferta acadêmica, melhorando a experiência do aluno, e para que a gente, com isso, possa impulsionar a receita no futuro, que é o outro mantra que a Paula sempre coloca para todos os nossos educadores, o crescimento sustentável da receita. Então, esses resultados são reflexos disso, né? Esther, no segmento digital, nós também apresentamos resultados positivos e consistentes, resultados impulsionados muito mais por uma escolha e estratégia de privilegiarmos ticket em detrimento a volumes. Nós entendemos a importância do ensino digital, nós entendemos que ele é um veículo absolutamente importante para promover acesso à educação superior, mas a gente entende também que tem que ser educação superior de qualidade, o nosso ensino superior é de qualidade, e o nosso digital também. Então, a nossa escolha é por oferecer mais e cobrar mais. Isso se demonstra na solidez da receita e especialmente na solidez dos nossos resultados, uma evasão caindo trimestre após trimestre. Isso é reflexo dessa escolha estratégica, bastante, e os resultados mostram que ela tem sido bastante assertiva, e eu gostaria de aproveitar e parabenizar todo o time do Digital, todos os nossos parceiros e polos que, junto conosco, lutam por essa jornada. Esther, isso. O Guilherme agora, Guilherme, convido você para falar da nossa Inspirali. Obrigado, Átila. Bom dia, Paula, Karina, todos que nos acompanham. Privilégio estar aqui compartilhando mais este resultado da Inspirali do segundo trimestre de 2025. Também dando as boas-vindas aos nossos estudantes que retomaram as suas aulas, nossos 12 mil alunos nesta semana. E continuamos aqui na nossa jornada da construção da Inspirali, com
números expressivos de crescimento na educação médica continuada, com a chegada do Eu Médico Residente, que vem fazendo um trabalho muito bacana, também contribuindo com outras escolas na preparação para o ENAMED, a primeira edição desse exame que vai acontecer no segundo semestre. E para a graduação, este trimestre tem um efeito base de comparação prejudicado por, como todos sabem, acompanharam no ano anterior, houve um atraso na liberação dos alunos dos contratos de FIES. Esse atraso gerou dois efeitos: a concentração das matrículas no segundo trimestre de 2024 e também uma redução dessa base de FIES, porque, devido ao atraso, alguns alunos acabaram desistindo de aguardar. Então, 2025 já é um calendário, vamos chamar assim, mais normal, no qual os alunos de FIES, na sua maioria, se matricularam no primeiro trimestre e também em patamares mais consistentes e recorrentes. Então, seguimos aqui na nossa trajetória. A melhor forma de analisar os resultados, como sempre reforçamos, olhando o semestre como um todo, que isola efeitos isolados de sazonalidade. Então, com isso, ficamos à disposição aí para as perguntas a seguir. Devolvo a bola aí para o Átila. Muito obrigado, Guilherme. Então, nós pudemos ter um rápido overview do desempenho de cada um dos nossos negócios. São negócios robustos. O nosso negócio presencial é um negócio muito robusto, de capilaridade nacional, de presença, literalmente, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, onde a gente tem marcas muito fortes, muito consolidadas em cada uma das praças, que impulsionam cada um dos segmentos. Impulsionam o ensino presencial, impulsionam o ensino à distância e impulsionam a nossa medicina. Impulsionadas todas as vertentes dos nossos negócios, nós conquistamos resultados consolidados muito sólidos. Muito sólidos. Nós temos aí uma trajetória muito consistente de crescimento de EBITDA. Nós temos tido crescimento em todos os últimos inúmeros, já perdemos de conta, trimestres, com margens absolutamente consistentes e que mostram uma eficiência muito grande de cada um dos segmentos. Então, a gente cresce o EBITDA em quase 8% no semestre, crescemos também no segundo trimestre, um trimestre naturalmente mais fraco. Essa expansão de margem, ela acaba, por sua vez, impulsionando também o crescimento do lucro líquido, que cresce apesar do crescimento da despesa financeira, reflexo também de um menor nível de depreciação pelo amadurecimento e amortização dos nossos intangíveis, mas também e principalmente pelo crescimento da qualidade do nosso resultado, né? O EBITDA cresce, o lucro líquido cresce também. Por favor, Esther, aqui a gente vê um pouco do número que, infelizmente, né, todos nós brasileiros temos que lutar contra, a taxa de juros absolutamente crítica, que traz pressão também nos nossos resultados financeiros, né? Então, o resultado financeiro, a despesa financeira líquida sofre um incremento, né? Mas esse incremento foi, como vocês já viram, absorvido, mais do que absorvido, pela melhoria do desempenho do nosso negócio, né? Então, nós brasileiros que somos, temos que lutar pelos nossos negócios, apesar das condições macroeconômicas. Por favor, Esther. Esse slide é muito importante porque ele mostra a nossa atenção, o nosso cuidado e a nossa priorização de investimentos para a área de transformação digital. Então, nós temos uma equipe brilhante, liderada pelo nosso vice-presidente, Bruno Henrique, mas são inúmeras outras pessoas aqui que constroem projetos que conseguem trazer eficiência e melhoria de serviço para os nossos alunos de forma absolutamente expressiva.
nós temos desde o nosso aplicativo, que subiu de nota, hoje está notas máximas nas lojas de aplicativos. Então, hoje um aluno consegue fazer um atendimento pessoal pelo celular, por videochamada. Toda a equipe do nosso... Criamos também uma área de experiência do aluno, uma vice-presidência de serviço ao aluno. Então, nós temos um projeto maravilhoso que é o Atende Mais, liderado pelo vice-presidente Rodrigo Rosseto e todo o time da Ana Dornelles, que com o uso de tecnologia tem trazido experiência cada vez melhor para os nossos alunos. E a gente tem usufruído muito da tecnologia para alavancar o nosso negócio, não só em eficiência operacional, mas principalmente em experiência do aluno, duas áreas que têm entregado muito resultado, as quais eu parabenizo e agradeço pelo trabalho. Seguindo, então, Esther, a gente segue uma sólida e robusta posição de caixa, a gente tem uma posição de liquidez que nos dá conforto em um país, em um mundo tão volátil, tão inconsistente. A gente entende que a segurança para uma empresa do nosso porte é algo que a gente não pode abrir mão, e a Ânima é uma empresa absolutamente segura do ponto de vista de liquidez, de solidez, de resultados financeiros. Nossa dívida, ela foi absolutamente renegociada, nós temos aí vencimentos no curto prazo muito modestos, então entendemos que isso dá conforto para que a companhia possa seguir sua trajetória, de olhar para as nossas operações e trazer cada vez mais qualidade, trazer cada vez melhores experiências e ter o foco no que o Daniel Castanho, nosso presidente do Conselho de Administração, sempre diz. O foco da empresa tem que ser igual de um espetáculo. É o palco, não a bilheteria. Então, nós, na área financeira, fazemos o nosso trabalho para que o palco brilhe e não a bilheteria. Mas a bilheteria também é importante, né? Seguindo, então, a bilheteria também é importante, fundamental, ela dá, né, a luz ao palco. Seguindo, Esther, por favor, ela dá a luz ao palco e ela tem proporcionado, né, a gente conseguir reduzir a nossa alavancagem. Então, isso é muito importante, todos verem que nesse último ano nós reduzimos a alavancagem, todos têm é um tema muito importante, e a gente tem conseguido reduzir a alavancagem, investir na experiência do aluno, remunerar os acionistas e ainda assim trazer redução de alavancagem. É uma companhia sólida, robusta, que tem estratégias bastante claras e que segue consistentemente nessa direção. Então, finalizo, Paulo, essa parte de finanças, antes de devolver a palavra para você, dizendo que é uma companhia bastante disciplinada, onde a eficiência é cuidada com muito carinho, com muita atenção. O dinheiro suado do nosso aluno é um dinheiro que a gente cuida com muito carinho, para que a gente cada vez mais gaste menos com despesas e invista em qualidade, para que essa qualidade possa proporcionar o crescimento sustentável do nosso negócio, da nossa receita, e com isso a gente consiga realizar os sonhos dos nossos estudantes. Por favor, Esther, devolvendo para Paula. Muito obrigada, Átila. Muito obrigada, Guilherme. E como considerações finais, claro que os números são importantes, mas o que sustenta uma organização ao longo do tempo não são os números. Os números são consequência. São consequência de um propósito firme que nos move, que nos impulsiona todos os dias, pujante, vibrante, da clareza da nossa visão, da consistência da nossa execução e da coerência das nossas escolhas e renúncias estratégicas. E principalmente, como a Átila disse, de um time que tem uma cultura muito forte, muito disciplinada, muito comprometida, com cuidado do aluno, com cuidado da experiência, cuidado do professor e com cuidado dos recursos
que são os que nos permitem atingir os nossos objetivos. Então, continuamos comprometidos nessa terceira onda de crescimento sustentável com nossa receita de qualidade. Continuamos comprometidos com o cuidado do nosso recurso, com nossa eficiência, com nossa estrutura e a geração de caixa da companhia. Priorizamos a experiência do aluno, porque sabemos que ali que a origem do sucesso dele é o sucesso do nosso negócio. E o sucesso dos nossos professores que também se realizam com o que eles fazem. E esse é o círculo virtuoso do qual já falávamos no call anterior. E estamos prontos. Olhando no horizonte, estamos prontos para capturar as oportunidades que estão vindo pela frente. Sabemos que estamos diante de um momento importante, de mudanças importantes, e a Anima está pronta e confiante, porque sabemos que essas mudanças não são boas apenas para a Anima, mas também para a educação do Brasil. Uma educação que cada vez mais precisa dar acesso com qualidade e trazer experiências de aprendizagem transformadoras realmente para preparar cidadãos e cidadãs melhores ali para o Brasil. Então, sem mais delongas, Karina, vamos às perguntas, esse momento de troca com os participantes, por favor. Tchau, Paula, muito obrigada. Vamos iniciar então a sessão de perguntas e respostas, lembrando que para fazer uma pergunta basta utilizar o recurso de levantar as mãos. A primeira pergunta é do Flávio Yoshida, do Bank of America. Flávio, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem, pessoal? Parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas aqui do nosso lado, né? A primeira é com relação à margem bruta, né? Que ela foi impactada, principalmente pelo que a gente entendeu, por uma mudança na oferta acadêmica com maior presencialidade, né? Então, eu queria que, se vocês pudessem comentar o que a gente deveria esperar para a margem bruta olhando para frente, se isso já é, de certa forma, uma adaptação para a nova regulação, mas para ter uma visibilidade ali para um médio e longo prazo. E a minha segunda pergunta é com relação ao nível de PDD, né? A gente viu uma importante melhora agora nesse trimestre. Imagino que seja aí pelo todo o esforço que vocês vêm fazendo desde o começo do ano passado, né? De focar em melhora da qualidade do aluno e não só em números. Só queria entender se esse número vocês entendem que deve ser um pouco mais estrutural nesse patamar daqui para frente, ou se pode ter algum repique. Obrigado. Obrigado, Flávio, pelas perguntas. Elas são ótimas porque geram oportunidade para a gente esclarecer a estratégia do nosso negócio, né? A companhia tem sido muito vocal, que a partir, né, da terceira onda de crescimento, ela está muito centrada em experiência e qualidade acadêmica para alavancar o crescimento sustentável da receita. E a partir disso, então, você vai, né, uma companhia que busca muita eficiência nas despesas para que a gente possa liberar a DRE para investir no acadêmico, na experiência do aluno. Então, você deve ver, sim, né, margens brutas perdendo um pouco de margem bruta, e essa perda de margem bruta sendo compensada nas despesas, de modo que a gente mantenha uma margem operacional nesse elevado nível consistente que a gente tem, que a gente conquistou, né? Então, essa é, sim, uma estratégia clara da companhia: economizar na despesa e investir no aluno, e com isso alavancar a receita do futuro, não é? Sobre a inadimplência e o PDD, e aí eu vou brincar com a equaçãozinha, né? O P vezes Q vezes I é o I mostrando a que veio, né? É o I mostrando a que veio. Então você vê uma menor PDD, mas você vê uma cobertura da carteira consistente. Então, se a despesa cai, mas a cobertura está consistente, isso é reflexo de quê? É reflexo de uma carteira de melhor qualidade, né? Então você vai ver lá que o aging da carteira melhorou, né? Nós temos uma quantidade de número, os vencidos e não pagos estão menores do que estavam no passado. Então isso é reflexo da nossa escolha estratégica de privilegiar receita de qualidade. Então não é algo ocasional, é sim algo fruto de uma estratégia. Ótimo, super obrigado. Obrigado, Paula, Átila e Karina. Obrigada a você, Flávio. A próxima pergunta vem do Lucas Nagano, do Morgan Stanley. Lucas, bom dia.
Oi, bom dia, Paula, Átila, Guilherme, Karina, obrigado pelo espaço aqui. A gente tem duas perguntas. A primeira é sobre o marketing da Inspirali, se que assim vem aumentando na contramão dos outros segmentos, se teve alguma mudança na tendência comercial. E aproveitando também para falar da margem como um todo, se essa pressão no segundo tri foi pontual pelo menor reconhecimento de receita FIES ou se teve algum outro efeito. Essa é a primeira pergunta. A segunda é sobre alavancagem. Então, quais são os drivers de alavancagem que vocês veem daqui para frente? Se deve vir mesmo assim de um aumento orgânico de geração de caixa ou podem ter mais ganhos substanciais de curto prazo no sentido de algum movimento inorgânico ou até algumas coisas que vocês já fizeram no passado como operação de capital de giro. Obrigado. Obrigado, Lucas, pela sua pergunta. Em relação ao marketing, aqui a gente observa dois efeitos, né? Um primeiro efeito, obviamente, a gente vem, como todo o ecossistema, fazendo investimentos no posicionamento e na construção da marca da Inspirali, mas também com a chegada do Eu Médico Residente e do crescimento da educação médica continuada, liderada lá pelo IBCMed, né? Esse aumento da relevância da educação continuada dentro do mix da Inspirali gera essa pressão no marketing pela característica inerente do mercado de educação continuada, no qual a gente investe um pouco mais relativamente em marketing. Então, tem o efeito do investimento que estamos fazendo na marca e também um efeito mix com a educação continuada. Já em relação à margem, novamente, eu acho que a forma mais correta de se analisar é o semestre. Houve uma estabilidade bastante grande na margem da Inspirali nesse semestre e alguns efeitos pontuais em outras despesas e receitas, que é uma linha que engloba uma série de outros custos e despesas, e isso incluindo contingências, provisões e alguns efeitos pontuais que decidimos deixar no resultado para deixar mais limpo, mas não esperamos nenhuma mudança relevante em relação ao resultado do semestre. Para a segunda pergunta, eu passo aí para o Átila atuar. Obrigado, Guilherme. Ô, Lucas, a companhia tem apresentado uma sólida trajetória de desalavancagem orgânica. Então, a gente reduziu, nesses últimos 12 meses, de 2,76 para 2,66, tendo nesses 12 meses feito a aquisição, como o Guilherme disse, da Médico Residente, ou seja, investindo em crescimento, fizemos distribuição de dividendos, investimos em CAPEX e ainda assim conseguimos melhorar a alavancagem. Então, a gente vem equilibrando a companhia de modo a desalavancar e, ao mesmo tempo, plantar as coisas para o futuro, né? Sobre a dinâmica de capital de giro, a companhia vem trabalhando com muita disciplina, com muito cuidado, todo o investimento que ela faz no contas a receber dela, né? De modo a sempre olhar o contas a receber como algo que deve proporcionar condições para que o aluno venha estudar conosco e continue estudando conosco, mas ao mesmo tempo que ele venha com qualidade e essa prestação de serviço de qualidade se transforme em geração de caixa também, porque a bilheteria também é importante, né? A bilheteria também é importante. Então, esse cuidado com o capital de giro, ele é permanente. Então, a gente vem diminuindo, encurtando o prazo de recebíveis. Você vai ver também na DRE que o uso do nosso balanço tem ficado cada vez mais caro para o nosso aluno, para filtrar apenas aquele que de fato precisa. Então, temos tido e colhido crescimentos importantes nas receitas financeiras que a gente cobra pelo uso do nosso balanço. Então, essa dinâmica toda tem mostrado resultado orgânico capaz de nos colocar numa trajetória sólida de desalavancagem, né? Dito isso, a gente tem sempre como o Marcelo Bueno, nosso conselheiro, sempre diz e sempre prega e nos coloca, né, nessa direção de estarmos a todo tempo no nosso dever fiduciário de avaliar as oportunidades de desalavancagem orgânica, porque os juros, né, a 15%, eles pesam na nossa DRE. Então, a gente tem que estar a todo momento avaliando oportunidades.
Mas nesse momento a gente tem os resultados de desalavancagem têm vindo principalmente da desalavancagem orgânica, face às condições que a gente vê no mercado. Tá super claro. Obrigado, pessoal. Para você, Lucas. A próxima pergunta vem do Leandro Bastos, do Citibank. Leandro, bom dia. Bom dia, Karina. Obrigado, pessoal. São duas aqui. A primeira, se vocês puderem falar um pouquinho de captação, acho que a gente ainda está aqui no início do ciclo, mas o que vocês estão vendo de tendência? Se vocês puderem falar um pouquinho do mercado de EAD, né, agora aí, antes da transição para a nova regulação, o que é que vocês estão observando de ambiente competitivo? Acho que seria interessante de escutar. Esse é o primeiro ponto. O segundo, acho que pegando esses comentários aqui de margem bruta, e investir em margem bruta aqui, né, financiado por despesa, queria pegar um pouco assim, há muito tempo vocês vêm avançando, né, numa agenda aqui de racionalização, corte de despesa. Eu queria pegar um pouco assim, o que vocês ainda enxergam aqui de grandes bolsões aqui para corte de despesa, o PDD vem sendo controlado, mas onde é que a gente está aqui nesse ciclo ainda de eventualmente ter mais espaço aqui para cortar despesa e seguir investindo em margem bruta? São essas. Obrigado, pessoal. Vou pegar essa aqui. Obrigada, Leandro. Leandro, sobre o momento, né? Você pergunta do andamento do intake. Estamos indo bem. Especificamente dentro do que você pergunta do ensino à distância, naturalmente, nós estamos vivenciando uma mudança da dinâmica do mercado, né? Que com a chegada do novo marco regulatório, que vem a trazer uma melhora, né? Tanto para o setor quanto para a educação, né? Nós acreditamos que o marco regulatório é muito bom para a educação do Brasil. Acho que esse é um ponto fundamental, porque ele vai trazer uma oportunidade de mais acesso junto com qualidade. E qualidade sempre foi premissa para a Ânima. Então, quando a gente vê a evolução de uma crença, né? A hibridez sempre sendo premissa, agora vindo a ser batizada pelo marco regulatório como semipresencial, é uma oportunidade muito grande. Diante dessas mudanças trazem oportunidades, trazem ameaças. Então, o que a gente está vendo, Leandro, é que tem tido diferentes abordagens. Nós continuamos, como a Átila bem disse, sustentando nossa proposta de valor, com nossas marcas fortes, sabendo, né, que do ponto de vista da dinâmica competitiva, né, tem tido algumas reações que nós temos visto, mas não estamos reagindo, nós estamos confirmando a nossa estratégia. Então, a confirmação da nossa estratégia se dá olhando que, por exemplo, né, do ponto de vista da estrutura, nós estamos já prontos para todo esse movimento que está vindo do marco regulatório, já estamos ofertando, né, tudo que vem ao encontro dessa nova oportunidade que se abre. E temos, sim, né, feito, dentro da nossa inteligência competitiva, que a gente fala, né, Power to the Edge, uma análise de como isso está afetando especificamente dentro do EAD em algumas praças, mas sabendo que tem jogos que a gente não joga e não vai querer jogar. Então, de novo, confiantes, estamos vendo bem o andamento do intake, mas claro, com os desafios próprios, né, de uma mudança dessa natureza que gera e que, no nosso caso, confirma que estamos no caminho certo e estamos enfrentando desafios com nossas forças competitivas, né? Nós não estamos entrando, não estamos deixando de fazer o que nós acreditamos por causa dessas oportunidades de curto prazo que podem aparecer diante desses últimos momentos, né, de uma oferta que sabemos que não é de qualidade. Nós atuamos onde a oferta é de qualidade. Então, estamos bem posicionados nesse sentido e trabalhando, suando, né, diariamente dentro desse processo de intake, que agora, na verdade, né, nós vamos ver também nas próximas semanas, aí temos uma pista importante pela frente. Você perguntou sobre nosso espaço para posteriores, né, para continuar reduzindo nossa eficiência. O que nós fizemos? O ano passado, e estamos acompanhando isso semanalmente, nossa cadência estratégica, uma das nossas frentes é justamente na nossa eficiência administrativa. E essa é uma frente que tem todas as áreas da companhia envolvidas, área de tecnologia,
justamente porque esse trabalho que a Anima vem fazendo consistentemente, trimestre para trimestre, eu falei isso no call anterior, né? Chega um momento, né? Custo é uma disciplina, é um músculo, não? Então sempre tem espaço para continuar reduzindo, vamos continuar buscando isso, mas sem abrir mão da qualidade da nossa oferta, da qualidade da nossa experiência acadêmica e da experiência incrível, diferenciada que queremos continuar oferecendo aos nossos alunos. Tá ótimo, Paula. Muito obrigado. Bom dia, claríssimo. Obrigada, Leandro. A próxima pergunta vem do Luca Marquezini, do Itaú BBA. Luca, bom dia. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a nossa pergunta. A pergunta aqui acho que é um follow-up em relação ao questionamento de estrutura de capital, né, de desalavancagem. O Átila comentou que a companhia segue focada em desalavancagem e acho que considerando esse patamar de juros ainda alto, se puderem comentar em relação à política de dividendos da companhia, se a gente deveria ver um patamar referente à última distribuição de dividendos ou deveria dar uma segurada agora pensando nesse patamar de juros mais alto. Enfim, se puderem comentar em relação a essa estratégia, a gente agradece, por favor. Ô, Luca, muito obrigado pela pergunta. Essa resposta, assim, a companhia tem sido muito vocal, a gente foi questionado também no último resultado. O que nós fizemos de pagamento nesse trimestre foi relativo ao lucro do ano de 2024 e foi o pagamento de dividendo obrigatório pelo estatuto, 25% do lucro líquido. Esta é a política que a companhia tem prevista. Então, para esse ano, o lucro, o dividendo já foi pago agora, referente ao lucro do ano passado, então a gente não tem mais previsões desse assunto no momento, não é? E seguimos diligentes no uso da estrutura de capital para maximizar valor acionista, sempre. Perfeito, Átila, obrigado. Obrigada, Luca. A próxima pergunta vem do Marcelo Santos, do JP Morgan. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Karina, bom dia a todos da Anima. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu queria focar numa questão talvez um pouco mais conceitual e estratégica. Acho que a frase do Átila, ganhar eficiência em despesas para reinvestir na atividade fim, para impulsionar a receita no futuro. Poderia tangibilizar um pouco, assim, que investimentos estão sendo feitos, como isso levaria mais receita, qual é o time, assim, eu não estou pedindo nada preciso, mas mais assim, o mecanismo conceitual pelo qual uma coisa, como o aluno vai reconhecer o valor desses investimentos, mais entender como uma coisa leva a outra. Eu sei que é óbvio, investe em qualidade, obviamente, mas eu queria vocês que estão na ponta, o que isso significa em termos mais práticos? Vou pegar aqui, Atila, se você quiser complementa. Mas uma ponto simples, Marcelo, que você deve estar vendo no nosso balanço. A gente não fez reduções no nosso custo docente. Nós estamos poupando esforços em termos um corpo docente fidelizado, engajado, conforme a gente entende que se faz necessário para ter uma experiência incrível. O investimento é na ponta, é na experiência, é no professor, é na sala de aula. Por exemplo, estamos voltando às aulas, né? Cada unidade está voltando no seu dia. Cada escolher o dia, está montando um evento, tem que ser uma experiência incrível. A gente tem que continuar trabalhando e compensando custos administrativos. O valor tem que estar na ponta, é ali que flui. Então, a nossa estrutura ficando cada vez. Eu faria o seguinte: nós fizemos até um ajuste no nosso comitê executivo, Marcelo. Então, vou fazer uma analogia: integrando áreas, eliminando lideranças. É quase que nosso governo estava mais centro-esquerda, está indo para centro-direita, sabe? A organização sempre ficando mais leve no core, né? Menor, com mais inteligência e mais força na ponta, onde o valor, a experiência tem que ser incrível, onde a diferenciação passa por ter um professor top, que você chega na sala de aula e fala, nossa, esse professor é incrível, e isso é no boca a boca, e o aluno voltou agora a dar aula semana próxima, chega em casa e fala, nossa, que incrível essa universidade, e aí é o círculo virtuoso da receita. Porque aí assim a gente entrega uma experiência que é diferente. A diferenciação passa por ali. Quando a gente fala o valor das marcas, não é o logo,
Quando a gente encontra e atravessa a porta e entra aqui no UniBH, o que que encontro aqui? Pô, esse professor é incrível. Então, tendo professores tops, né? Tendo uma experiência acadêmica top, olhando para a nossa oferta acadêmica muito boa. O que entregue como serviço, como experiência, é ali que a gente tem que colocar nossos recursos, Marcelo. Esse é o conceito, o espírito. Acha, se quiser complementar, fica à vontade, mas sem numerologia. Essa que é a lógica, tá? Essa que é a estratégia, Marcelo. Paula, eu acho só, precisamos só passar o exemplo de hoje de manhã, né? Nós fizemos hoje às 8h30 da manhã um call com os nossos colaboradores para falar dos resultados, né? Falar para eles antes de falar para vocês, é uma deferência que a gente faz com o nosso time. E entrou né, na hora nós chamamos de sopetão de surpresa o nosso VP de marketing, o Bulgeroni, cujo time está fazendo um trabalho maravilhoso, né? E ele entrou lá direto da São Judas, preparando o volta às aulas, assim, uma série de iniciativas, né? O Abílio começou a falar do tanto de coisas, de eventos acadêmicos, de palestras, de coisas que estão sendo preparadas aí para as próximas semanas, para que o nosso aluno volte volte e veja um campus diferente, veja uma vida acadêmica mais pujante. Então essas coisas, elas estão lá na ponta, estão acontecendo hoje de manhã, inclusive, né? Então isso faz parte desse lucro bruto menor. Perfeito. Não, obrigado, tá claro. Obrigada, Marcelo. A próxima pergunta vem do Samuel Alves, do BTG Pactual. Bom dia, Samuel. Bom dia, obrigado, Karina. Bom dia, Paula, Átila, Guilherme. Bom dia a todos. São duas perguntas aqui do nosso lado, e eu vou aqui na sequência aqui do tema. Eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre utilização de capacidade hoje na infraestrutura da Animacor, né? Tá super claro, né, a estratégia da companhia, né, com relação a crescimento sustentável, né, focar num aluno melhor, né, numa conversão mais efetiva de caixa, né, e isso, né, drivando aí mais crescimento no futuro. Agora, qual que é a utilização da capacidade da companhia hoje, né? Porque ao focar desta forma, né, assim, a base ela tem caído consistentemente e sobra dentro da companhia um aluno melhor, né? E aí puxo uma segunda pergunta com esse gancho, né? Nesse contexto, assim, não dá para ter um pouco mais de projeto de eficiência em custo, né? Tá super clara a estratégia com relação ao corpo docente, né? É que acaba que o corpo docente é menos de 70% da linha de custo, né, da companhia, assim, não dá para cortar às vezes gastos de aluguéis, ter alguma redução de metragem quadrada, alguma iniciativa de digitalização, assim, ou realmente vocês imaginam que realmente não dá para mexer mais essa estrutura de custo, dado a utilização de capacidade atual? Obrigado. Paula, eu vou puxar aqui e você me complementa, tá? E Samuel, obrigado pela pergunta. É, a gente fez nos anos de 2022 e 2023 um redimensionamento muito importante da nossa capacidade física e dos prédios, em um projeto liderado pela nossa diretora brilhante Elizabeth, engenheira Elizabeth, Beth Andrade, querida por todos. E, e nós conseguimos reduzir drasticamente o custo de aluguel. E hoje a gente tem ele na casa dos 7% da receita líquida, é um benchmark muito eficiente, né? A gente entende que onde a gente está hoje é onde a gente quer ficar. Onde a gente está hoje é onde a gente entende que temos oportunidades de crescer e colher as mudanças, colher os frutos das mudanças advindas do novo marco regulatório. Então, Samuel, assim, a gente tem espaço nas nossas unidades, conseguimos colher, né, acolher um crescimento de base sem expansão física, conseguimos acolher um crescimento expressivo de base sem expansão física, em localidades privilegiadas que constituem valor para o nosso negócio. Então, você pega as operações da São Judas em São Paulo, nós estamos todas elas a metros do transporte público, né? Isso tem muito valor, isso tem muito valor, né? Agora, o trabalho da Beth segue forte no sentido de trabalhar as renegociações, trabalhar
para que a gente use o dinheiro do nosso aluno da melhor forma possível. Então, você pode ver que a gente tem conseguido, mesmo mantendo a estrutura física, através das renegociações, a gente tem conseguido manter o custo de locação muito, muito próximo do flat ano contra ano. Então a gente entende, né, como direcionador estratégico, que nós temos uma fortaleza nas nossas unidades. Se você for na UAN, como vocês foram no ano passado, na UAN da Moca, vocês vão ver uma unidade que encanta alunos. Isso é valor. E agora, né? Agora, ainda mais no novo marco presencial, com o crescimento dos cursos semipresenciais, esta nossa potência tem que ser valorizada porque ela vai entregar muito mais valor no futuro. Passo para você, Paulo. Obrigada, Atila. Eu complementaria, Samuel, exatamente isso. Hoje, a nossa infraestrutura está plenamente alinhada para a nossa estratégia de crescimento sustentável. Então, não é ali, pelo contrário. O ponto principal, tua pergunta tem dois componentes, você perguntou também por tecnologia, e aí que eu falei, então, só esclarecer, aquela frente estratégica que nós chamamos de eficiência administrativa, ela é principalmente olhando processos, tecnologia, simplificação. Esse é um grande driver da companhia, simplificação. Então, quando eu digo nós reduzimos, né, 3 lideranças a menos no comitê executivo, simplificamos, esse é um exercício contínuo, de encontrar a melhor dinâmica, a melhor forma, né, de organizar os recursos, os esforços da companhia, mas também de dar saltos. E aí a tecnologia tem um papel fundamental nesse projeto estruturante nessa frente que chamamos de eficiência administrativa, para sim continuarmos olhando, né, melhores ganhos, maiores ganhos do ponto de vista de sinergia, de eficiência, de custo, de maneira estruturante, com projetos que têm tecnologia por trás. Tá claro, pessoal. Obrigado, Paulo. Obrigado, Atila. Bom dia. Obrigada, Samuel. A próxima pergunta veio do André Salles, do UBS. Bom dia, André. Bom dia, Karina, Paula, Átila, Guilherme, todo o time Ânima. Acho que o tema de crescimento sustentável aqui ele foi bastante abordado no call, né? Estratégia com foco na qualidade do ensino, experiência do aluno. Mas vocês podiam dar um pouquinho mais de cor para a gente? Quais métricas internamente de crescimento que vocês monitoram para medir o sucesso desse crescimento da companhia? Acho que isso ia ajudar a gente a ter uma ordem de grandeza aqui do que esperar de crescimento para frente. E se eventualmente tem alguma unidade de negócio aqui que a gente deveria focar mais. Obrigado. Obrigado, André, pela pergunta. A gente não dá guidance, né? Não fala de projeções de crescimento futuras, mas o que eu posso te dizer é, nós temos uma estratégia estruturada em 3 grandes frentes. O crescimento do próprio core, esse crescimento de top line, dessa receita de qualidade que ela vem crescendo, ela vem recompondo sua base, e aí temos a força das nossas marcas, nossa estratégia Power to the Edge, Data Driven. Aí é jogar o jogo muito bem em cada território. Estava sendo feita essa pergunta, né? Como está o Intec? Então, é marca a marca, é curso a curso, e é trazendo as forças e os atributos de valor de cada uma das nossas ofertas dentro do core que a gente chama que é a graduação presencial. Isso é uma grande avenida que é essas novas modalidades, o semipresencial, né? Que agora se fortalece com esse novo marco regulatório. Então, aí tem uma aposta importante nessas novas modalidades, nessa nova experiência, nessa nova oportunidade educacional, né, na hibridez, que também é um pilar, uma premissa dentro da construção do projeto educacional da Ânima. E, claro, uma outra importante avenida que é a medicina. Nós apresentamos no Investor Day ano passado essa estratégia e os diferentes líderes que estão focados em cada uma dessas frentes estiveram ali e estaremos apresentando novamente no Ânima Investor Day, que em breve, né, será convocado. Então, ali, André, você é super convidado para a gente interagir, trazer mais detalhes dessa estratégia de crescimento. O que eu posso dizer, e saiu num das análises que foram feitas pelo mercado, é justamente isso. Esse novo momento traz ventos a favor em prol dessa estratégia de crescimento que desenhamos, que chamamos da terceira onda da Ânima, de crescimento sustentável,
que tem naturalmente um espaço de crescimento orgânico e que pode vir a ter oportunidades também de crescimento inorgânico. Tá ótimo, obrigado, Paula. Obrigada, André. A próxima pergunta vem do Caio Moscardini, do Santander. Caio, bom dia. Oi, pessoal, bom dia, obrigado por pegar a pergunta. Eu queria pegar um pouco com vocês sobre a perspectiva de geração de caixa da empresa aí para os próximos trimestres e também entender um pouco mais, né, sobre os descontos de recebível, né? A gente tem visto isso acontecendo aqui, muito do lado dos cartões de crédito, mas para entender, né, se esses descontos deveriam continuar acontecendo pelos próximos trimestres também. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, Caio. Assim, a companhia segue bastante consistente com o PVSQVZI. Então, os nossos recebíveis, eles foram, já há algum tempo, as políticas internas foram adequadas para que eles possam ser cedidos, sem prejuízo para a companhia. Então, a gente usa a ferramenta do parcelamento no cartão de crédito, e essa ferramenta ela é importante para dar oportunidade para os alunos que querem renegociar mensalidades em atraso, poder acertar suas rematrículas ou então enfrentar eventuais questões pontuais. Mas o custo, né, para que esse parcelamento aconteça, ele é muito superior ao nosso custo de captação, né? É muito superior, né? E isso acaba se traduzindo, então, sempre que a gente faz esses descontos de recebíveis, acaba se traduzindo em receita financeira, não em despesa financeira. Tanto que você vai ver essa rubrica crescer, ela crescendo no balanço da companhia. Então, isso já faz parte de uma dinâmica e a gente usa essas ferramentas de acordo com questões momentâneas, questões negociais, questões de oportunidade, e administração propriamente do capital de giro da companhia. Então, isso, hoje em dia, já há algum tempo, né, a gente vem tratando com muita disciplina, mas ele se transformou no final do dia em um elemento importante do negócio que está super bem educado. Você vê o ponto a receber bem controlado, bem educado. A gente vê a despesa financeira aí com esse tipo de modalidade bastante, bastante educada também. Você vai ver lá na rubrica do juros como para valer lá, a gente está bem educado nessa rubrica também. Então, esta gestão do capital de giro encontrou um momento de estabilidade onde ela é utilizada para agregar valor para a companhia e não para roubar valor da companhia. Então ela segue e seguirá assim daqui para frente. Legal, só um E sobre a follow-up, geração de Átila. caixa, desculpa, sobre a geração de caixa segue constante, segue consistente, aliás. A gente tem trimestres ímpares, uma geração de caixa robusta, né? Nos trimestres pares ela cai um pouco, e no consolidado, na soma de ímpar com par, ela continua positiva, né? Não, legal, era justamente isso que eu queria pegar com você, se essa sazonalidade, né, da geração de caixa, ela volta a aparecer daqui para frente, né? O trimestre, terceiro tri, bastante geração de caixa, um quarto tri com uma Exatamente. queima de caixa. Beleza. Exatamente. O ímpar sempre bastante azul, o par menos, e a soma dos dois continua azul. E a soma dos quatro também. É isso aí, obrigado, pessoal, bom final de semana. Obrigada, Caio. A próxima pergunta vem do Gustavo Miele, do Goldman Sachs. Gustavo, bom dia. Oi, Karina, bom dia. Bom dia para você, para todo mundo que está participando. Eu tenho uma pergunta sobre ambiente de consolidação em medicina. E aí acho que talvez menos na ótica de oportunidades de curto prazo para a companhia, até porque eu entendo que a alavancagem, como vocês mencionaram, pode ser um impeditivo, pelo menos para os próximos trimestres. Mas eu queria ouvir um pouco mais assim, o que tem sido o feedback do time de M&A sobre a parte mais exógena, né? As oportunidades que vocês têm visto, como tem evoluído, de repente, valuation dos targets que vocês estão monitorando internamente, mas para pegar um pouco o termômetro de como está essa oportunidade de consolidação. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo, pela sua pergunta. De fato,
o processo de consolidação e transações, ele vem sendo impactado pelas questões regulatórias, pelas questões de liminares e agora também pelo processo do dito conhecido mais processo de Mais Médicos 3, que está em andamento, né, e foi postergado mais uma vez. Então, ela sofre essa dinâmica e, como você bem sabe, a Ânima sempre foi bastante ativa e continua sendo ativa nesses diálogos, e valuation dessas companhias leva em consideração sempre vários elementos, né? A localização, a marca, a reputação, e a capacidade de atração de alunos vocacionados, e todos esses elementos são colocados nas análises e continuamos bastante atentos a qualquer movimento. Excelente, tá claro. Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos. Obrigada, Gustavo. E a nossa última pergunta veio via chat hoje, é do Wagner Silva, eu vou ler a pergunta dele. Parabéns pela apresentação. Poderiam, por gentileza, comentar sobre a expectativa da companhia com relação à entrada em vigor do novo marco EAD e também da proximidade da divulgação do resultado do Mais Médicos 3 e os impactos para a estratégia da empresa? Obrigada. Vou puxar a primeira parte da pergunta e aí, Guilherme, já comentou um pouco, né, sobre Mais Médicos 3, mas Wagner, muito obrigada. Esse novo marco regulatório é uma mudança estrutural do setor. Então, mudanças estruturais geram oportunidades ou ameaças, né, de forma geral. Para nós, na Ânima, é uma grande oportunidade. Primeiro porque é um movimento importante para a qualidade da educação do Brasil. E a Ânima sempre acreditou em educação de qualidade, sempre investiu em educação de qualidade e sempre acreditou na hibridez. Segundo, porque estamos prontos estruturalmente para esse movimento. Então, temos dentro da nossa posição competitiva marcas fortes, infraestrutura, temos um modelo acadêmico que já sabe operar na hibridez. Temos know-how, temos experiência, temos conhecimento e o melhor de tudo, acreditamos que de fato isso consegue entregar uma educação de qualidade. Não vemos impactos significativos no nosso custo e quando vemos nossa estratégia de crescimento, estamos com a estrutura competitivamente muito bem posicionada para esse movimento. Sabemos que terá alguns investimentos, alguns ajustes em algumas unidades, mas, de fato, temos unidades próprias bem posicionadas, temos boa parte, né, da nossa receita já em polos que estão operando, né, até 30 quilômetros das nossas sedes, que né, dá uma referência ali de quanto que isso nos permite olhar para isso, não apenas do ponto de vista conceitual, do ponto de vista da convicção de que isso é muito bom para a educação, mas quanto que a Ânima tem uma oportunidade muito grande, de fato, para se posicionar nesse novo movimento do mercado, nessa mudança estrutural de maneira diferente, de maneira muito forte. Obrigada, Paula. Obrigada, Wagner. Com isso, então, a gente encerra a nossa sessão de Q&A. Obrigada a todos e todas por participarem do nosso webinar de resultados. O nosso time de relações com investidores segue à disposição em caso de dúvidas adicionais. Um bom dia a todos e até a próxima.